Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o MembroPod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você já tinha ouvido falar sobre esse novo alfabeto aí criado pela Igreja na época de Brigham Young? Eu estava dando uma pesquisadinha se ainda tinha algum assunto a ser tratado antes de finalizar essa parte de Brigham Young. Então achei esse assunto, achei interessante, não tinha ouvido falar, resolvi dar uma estudada. Porque a gente já maratonou aí bastante coisa sobre Joseph Smith, depois entramos aí nessa parte de Brigham Young. Então antes de finalizar Brigham Young, vamos dar uma conferida nesse assunto. Ainda vamos ter mais alguns assuntos referente a essa época de Brigham Young, que depois a gente vai tocar a bola para frente. Mas, dando uma olhadinha no site oficial da igreja sobre o alfabeto Deseret, que era o nome, a igreja comenta que isso surgiu, essa ideia, em 1850, onde Brigham Young pediu para o conselho ali da Universidade Deseret. Então, antes de ser Utah, se chamava Deseret, a ideia, né, do estado. Eles não planejavam que o estado fosse se chamar Utah. Se chamou Utah depois, mas a ideia inicial era ser chamado de Deseret. Então até a Universidade de Utah antes se chamava Universidade de Deseret. Então Brigham Young chegou lá, pediu para que esse conselho considerasse assim, algumas formas de poder reformar o alfabeto inglês. Vamos dar uma mudada? Vamos criar alguma coisa? Vê aí o que vocês conseguem para mim. O que o site da igreja diz é que ele estava tentando procurar uma forma de tornar o inglês mais simples, mais consistente e mais fácil para as crianças. Eles comentam que os imigrantes que chegavam já começavam a aprender essa língua, a ideia era essa, e também esse alfabeto aí proposto fazia parte de um esforço de Brigham Young para que os membros da igreja ali, eles pudessem criar tipo uma sociedade, a sociedade de Sião, né? Então eles tivessem essa diferença até linguística. Tá, para que então? O site da igreja está dizendo que era para que tornasse mais fácil que eles superassem as dificuldades do idioma. Que dificuldade era essa, será? Bom, foram apresentadas várias ideias aí para Brigham Young. Depois de algumas análises, então, ele aprovou uma dessas ideias. O que a igreja diz aqui, então, teve um carinha, vamos ver o nome dele, Isaac Pitman. Ele criou um alfabeto baseado em 38 sons, então vamos dizer assim que a nossa língua consegue falar de 38 sons diferentes. Então, basicamente, eles criaram um caractere para cada um desses 38 sons. A gente tem o que? 26 caracteres, né, no nosso alfabeto. Então, tem 12 caracteres a mais do que o nosso alfabeto tradicional. Aí a igreja comentou que teve um tal de George de Watt, que ele era um estenógrafo da igreja, que ele foi para a Inglaterra para poder estudar essa questão aí da taquigrafia e aprender um pouco mais para poder introduzir esse novo alfabeto, né, de uma forma mais profissional. Ah, tá. Não foi a igreja que inventou bem essa ideia. Esse George Watt foi para a Inglaterra e ele viu o trabalho desse Isaac Pitman. Então o Isaac Pitman não é um membro da igreja. Ele inventou essa ideia aí dos 38 sons e criar um caractere para cada um desses sons. Mas daí o George de Watt foi para a Inglaterra, viu essa ideia, achou interessante, trouxe para o Brigham Young, apresentou a ideia que foi aprovada.
Não, interessante, muita coisa na igreja, né? Ideias são coletadas de outros lugares. O problema, né? O problema que eu vejo com a igreja é que ela declara que essas ideias são delas, né? Ou receberam de Deus, né? Então, a princípio aqui, né? Vamos dizer, eles criaram esse alfabeto baseado numa ideia de um outro carinha ali da Inglaterra. Beleza. Agora, se eles dissessem, não, a gente criou esse alfabeto aqui como uma revelação divina, aí a história já fica chata, né? Não estou dizendo que eles alegaram isso, só um comentário aqui. Bom, Brigham Young estava mesmo interessado que esse alfabeto ele fosse amplamente adotado pelos membros, né? Não é só tipo criar uma ideinha, não, vamos implementar isso daí de verdade. Então os líderes da igreja começaram a investir nessa ideia, começaram a imprimir as publicações da igreja nesse novo alfabeto. Não eram todos os artigos, né, mas alguns artigos eles publicavam, por exemplo, do Deseret News entre 1859 e 64, eles estavam publicando alguns artigos nesse novo alfabeto. Em 1868 a igreja começou a imprimir cartilha para estudante nesse alfabeto novo. E em 1869 o Livro de Mórmon foi publicado nesse alfabeto Deseret. Bom, no final das contas, eles não conseguiram implementar mesmo, que basicamente quem já era alfabetizado em inglês não via necessidade de aprender esse novo alfabeto. E os que até aprendiam alguma coisa desse novo alfabeto, cara, encontravam pouco material com essa leitura. Então meio que não deu certo não. E outra coisa, né, aqui tá dizendo que depois da chegada da ferrovia em Utah, lembra aquela ferrovia? A gente já citou em vários episódios, em 1869 que ela ficou pronta, então né, daí tinha maior circulação de pessoas nos Estados Unidos e obviamente eles tinham mais contato com outras pessoas dos Estados Unidos. Eles estavam tentando se manter fechadinhos, né? Mas daí com a ferrovia não estava dando muito certo. Então se eles estavam querendo criar uma nova língua e ficar um pouquinho isolado e separado, não ia dar, né? Ou pelo menos a ferrovia ia dificultar isso. Então George K. Kennan, que era o conselheiro de Brigham Young, falou assim, olha, Brigham Young reconheceu que esse alfabeto aí não está sendo muito bem adaptado para o propósito que a gente tinha planejado, né? Não está dando certo como a gente realmente esperava. Brigham Young não abandonou de vez a ideia, mas, né, tipo, aquele alvoroço do negócio dar certo meio que deu uma diminuída, mas... Então, em 1877, quando Brigham Young faleceu, então daí totalmente esse alfabeto caiu em desuso. Bom, resumindo o que eu consegui encontrar aqui nesse site da igreja, basicamente eles falaram, isso aqui foi uma ideia, Brigham Young tentou instalar, não deu muito certo, até foi bem profissional, né? Conseguiram coletar ideias interessantes para adaptar, mas não deu certo. E eles dizem o quê? Que o propósito era unir os santos e superar as dificuldades do idioma inglês. Vamos dar uma olhadinha o que a gente consegue encontrar mais sobre isso no site Utah Lighthouse. É tipo o farol de Utah. Esse site foi criado pelos Tanners, né? Aqueles ex-mormons que escreveram vários livros e conseguiram fazer muito documento bem interessante para ajudar na descoberta dessas informações sobre o mormonismo. Eles falam então sobre esse alfabeto. Vamos ver o que tem de interessante aqui. Eles citam um historiador chamado David Bigler, e basicamente o que esse historiador comenta é que os mormons eles estavam empenhados em se separar, né? Quando a gente vê ali a igreja falando, os membros queriam se unir, ao mesmo tempo eles estavam querendo se separar do restante do país, eles estavam querendo fazer a panelinha deles. Porque o que esse historiador comenta, ele fala ali, olha ali, eles queriam o dinheiro deles, né, aquele banco Kirtland Safe Society, eles tinham o dinheiro deles, eles queriam se separar da sociedade, viver no cantinho deles da forma que eles queriam, e inclusive queriam até instituir uma nova língua, né? Então quando a igreja apresenta ali, parece um copo meio cheio, né, eles querem se unir, na verdade também vendo o copo meio vazio, eles querem se separar do resto. O que mais esse historiador comenta sobre essa ideia do alfabeto Deseret é sobre os objetivos. Então os objetivos, ele falou, primeiro demonstrou que eles queriam um exclusivismo cultural. Verdade. Estavam querendo se separar do restante dos Estados Unidos, eles não queriam ser Estados Unidos, eles queriam se tornar o próprio país deles.
e ditar as próprias regras, né? Então, a parte de criar um novo alfabeto faz bastante sentido com isso. A ideia de ter um novo alfabeto diferente do inglês faria com que os segredos dos Mormons não caísse tão facilmente para as outras pessoas, né? Se está tudo escrito nesse novo alfabeto, quem é que vai traduzir? Né? Então, mais fácil de manter a informação ali dentro do grupinho. Outra coisa, né, outro motivo ou objetivo desse alfabeto que o historiador comenta é que isso controlaria o que os membros, né, o que as crianças também teriam permissão para ler. Né? Então, se você consegue criar uma nova língua, faz todo o seu povo aprender, então eles vão desaprender o inglês, vão aprender agora então esse alfabeto Deseret, vai ser muito melhor, né? Qualquer conteúdo de fora, né? Conteúdo pagão, anti-mormon, que chegar, né? O pessoal não vai conseguir ler, as crianças não vão conseguir ler. Controle de informação. Ele comenta também que por 2 décadas, então 20 anos, que o Brigham Young tentou mais intensivamente a promover esse novo alfabeto a seguidores relutantes. Pois é, os membros não estavam muito felizes aí em ter que aprender uma língua nova, caracteres novos. Cara, que trabalho! Ele comenta aqui, o Deseret News, então, que era o primeiro jornal de Utah, começou a publicar partes das edições a partir de 1859 nessa nova língua. Essa brincadeira também não sai de graça, né? Fala aqui que o conselho, os regentes da Universidade Deseret investiu 10 mil dólares para imprimir novos livros didáticos nesse novo alfabeto. Né? Lembrando, pessoal, que 10 mil não é a mesma coisa de hoje, cara. 10 mil. Dei um chat GPT aqui para calcular a correção de 10 mil dólares de 1850 para valores atuais. Se a universidade tivesse investido hoje, seria em torno de 11 milhões de dólares. Dinheiro do dízimo, né? E o David Bigler comentou aí, tal lei, assim como a lei da consagração, lembra a lei da consagração? Tudo dos membros da igreja, depois a igreja redistribui. Pois é. Essa ideia do alfabeto, assim como essa lei da consagração, não foi aceita. Né? A igreja tentou implementar, não deu certo. Para quem quiser mais informações sobre esse estudo aí do David Bigler, o livro Reino Esquecido, a Teocracia Mormon no Oeste Americano. Essa parte sobre o alfabeto está na página 56. E um outro historiador da igreja chamado Thomas Alexander, ele escreveu um livro chamado Coisas no Céu e na Terra, a Vida e os Tempos de Wilford Woodruff, Profeta Mormon. Na página 210 ele falou assim: um alfabeto de 38 caracteres foi projetado para apresentar cada som da língua inglesa. O alfabeto Deseret provou ser um fracasso caro. E na biografia de Heber C. Kimball, na página 206, está falando também sobre esse alfabeto, e fala ali, o experimento foi finalmente abandonado em 1869, né? Então acho que em 1877 Brigham Young morreu, então eles bateram o martelo, acaba com esse negócio logo, mas em 1869 eles já meio que desistiram da ideia, falaram, cara, não deu. Né, não deu, mas está falando ali que acabou então 1 ano após a morte de Heber C. Kimball. Então Heber C. Kimball morreu em 1868 e está falando ali, não há evidências de que Heber C. Kimball alguma vez tenha aprendido o alfabeto. Cara, Heber C. Kimball era o conselheiro da primeira presidência. Os caras querem fazer uma força-tarefa para criar um novo alfabeto e nem eles próprios não estão dispostos a fazer o esforço deles para aprender. Mas querem cobrar da sociedade, né, dos membros, para aprender isso daí? Pô. No Journal of Discourses, volume 12, página 298, está citando um discurso de Brigham Young lá em outubro de 1868. Então, aí, 1 ano antes deles abandonarem essa ideia, o que Brigham Young falou no discurso dele? Há algumas coisas que desejo apresentar nessa conferência antes de encerrarmos. E uma dessas coisas é o alfabeto Deseret. As vantagens desse alfabeto logo serão percebidas, especialmente pelos estrangeiros. Os irmãos que vêm aqui, nada sabendo da língua inglesa, encontrarão a sua
aprendizagem muito mais facilitada por meio desse alfabeto, pelo qual todos os sons da língua podem ser representados e expressos com maior facilidade. Também será muito vantajoso para nossos filhos, será um meio de introduzir uniformidade em nossa ortografia, e os anos que agora são necessários para aprender a ler e escrever podem ser dedicados a outros estudos. Cara, não vou questionar muito sobre essa questão linguística, sobre essas dificuldades da aprendizagem ou a necessidade de representar cada som com uma letra diferente, mas eu não acho que Brigham Young estava assim tão preocupado com os estrangeiros aprendendo a língua ou com as criancinhas aprendendo a língua, né? A mesma pessoa que estava ali com vários carroções cheios de mercadoria, deixando os pioneiros congelarem na neve. Aí tantas outras coisas que a gente vê que da índole de Brigham Young é meio difícil defender que ele tinha alguma preocupação genuína aí com a sociedade. Um outro lugar onde a gente pode encontrar informação sobre isso é no livro História de Utah, escrito por Hubert H. Bancroft. E é um livro até meio de época. No capítulo 26, página 712, fala sobre isso. O livro foi escrito em 1889. E o Hubert, ele dá mais algumas informações. Por exemplo, esse conselho aí que Brigham Young organizou para começar essa ideia da nova língua foi estabelecido ali em 1853. Quem fazia parte desse comitê? Parley P. Pratt, Heber C. Kimball e o tal do George DeWatt. O George DeWatt foi o que eles dizem ali, o primeiro membro batizado, né, da igreja que era inglês, da Inglaterra. E como ele era um profissional aí nessa parte linguística, provavelmente ele veio com a ideia, né, apresentou ali para a igreja e a igreja falou, cara, é uma ideia interessante, né, vamos criar, bora. Heber C. Kimball, você estava no comitê da nova língua e você não aprendeu a sua nova língua? Poxa! E um professor de história na Universidade de Utah, o Dean May, falou assim, foi um dos experimentos mais ousados e audaciosos de Brigham Young. Mas, embora a ideia parecesse grandiosa, o alfabeto falhou completamente. Um pouquinho antes dele criar esse comitê, em 8 de abril de 1852, na Conferência Geral, Brigham Young falou assim, pediu ao Conselho de Regentes da Universidade Deseret que eliminasse do seu sistema educacional a atual ortografia da língua inglesa, para que meus filhos não fossem ensinados com esses sinais gráficos. Então Brigham Young comenta algumas situações, por exemplo, quando você faz o som de F em inglês, você pode escrever algumas palavras também com o PH, fazendo o mesmo som de F. Ele queria eliminar essa bagunça da língua e deixar ela mais fácil de ser entendida. Ok. Bom, ali no site Saints Unscripted, eles comentam alguma coisa também, eles falam ali, ó, essa escolha aí do George DeWatt, que foi selecionado para criar essa nova língua, fala ali, ó, ele foi, resumindo, ele foi uma boa escolha para esse projeto. Sim, parece interessante, parece que o cara sabe o que estava fazendo. Mas também os Saints Unscripted, eles comentam, olha, essa criação desse novo alfabeto não foi ordenada por Deus. Né? Então assim, não dá para dizer que é mais uma revelação furada, porque foi mais uma questão social do que religiosa. No site deles, eles comentam algumas coisas interessantes também, como, além de ter sido publicado algumas coisas da igreja, esses caracteres do alfabeto Deseret foram usados, por exemplo, em cartas. Alguns membros da igreja escreviam cartas usando esses novos caracteres, lápides, moedas, placas de rua. E eles até comentam, né, como item de colecionador, se você encontrar alguma coisa com essas inscrições originais aí do alfabeto Deseret, vai valer um bom dinheirinho hoje. Indo para a Wikipédia, eles comentam que essa ideia de Brigham Young aí da nova língua seria uma antecipação para a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque fala que eles queriam fazer uma reforma, tipo, na sociedade inteira, que inclusive parte disso seria essa instituição de uma língua mais pura para os últimos dias, né, para os santos.
como se fosse alguma coisa mais próxima da língua adâmica, que era falada antes da Torre de Babel, que era uma língua mais pura. Na Wikipédia, eles comentam que essa nova língua era como se fosse uma preparação para esse milênio, então um pré-milênio aí para começar a instituir essa teocracia no deserto de Utah, que antes era México, depois virou Estados Unidos. E sim, né, faz sentido, a igreja estava estabelecendo um governo totalmente separado dos Estados Unidos. Como parte do crescimento dessa sociedade, eles estavam trazendo membros da igreja de todos os cantos do mundo com aquela prerrogativa de segunda vinda. A segunda vinda tá vindo, você vai estar aqui ou não? Né? Então todo mundo desesperado saiu dos seus lugares para ir para Utah, então isso facilitou aí no crescimento dessa sociedade mórmon. E quem não vivia nessa sociedade fazia parte do mundo apóstata, né? A chamada Babilônia. Eles dão alguns detalhes a mais aqui, ó. Por exemplo, em março de 1849, as autoridades da igreja organizaram uma coisa que eles chamaram de Governo Livre e Independente, que era então o estado de Deseret. 5 aninhos antes de inventar essa história do novo alfabeto. Eles comentam que o objetivo desse novo alfabeto era corrigir as corrupções e perversões da língua originalmente pura. E que essa reforma da língua inglesa seria uma antecipação e preparação aí para a restauração final da língua adâmica, que seria então a língua utilizada no milênio. Para quem está por fora, aí, o milênio é 1000 anos que as pessoas vão viver na Terra junto com Jesus Cristo, depois da segunda vinda dele. Então, eles vão ter que falar essa nova língua aí, a língua antiga, aliás, que era a língua pura, a língua de Adão. Olha, eu não vou dizer que eles estavam instituindo essa língua como um mandamento, como uma revelação divina, mas se tivesse dado certo, com certeza ia ser um argumento forte que a igreja ia estar usando aí a favor dela. Se foi um fracasso, aí deixa quieto, não vamos falar sobre isso. Eles comentam aqui, ó, o Brigham Young ele foi participar de uma aula de fonografia dada por esse George DeWatt. E foi assim que ele teve a ideia, né, tipo de, poxa, acho que dá pra gente criar alguma coisa aí, o que você acha? E mais uma informação, quem ajudou a elaborar as letras, né, os desenhos das letras novas, foi o William W. Phelps, junto com o Parley P. Pratt. Eles comentam aqui que alguns acreditavam que o alfabeto morreu junto com o Brigham Young, então que eles estavam levando até a época da morte de Brigham Young e depois disso pararam de usar, mas não é verdade. Pelo que eles dizem aqui, já em 1870, o Deseret News, que ficava fazendo publicações com as partes nesse novo alfabeto, discretamente pararam de publicar material ou artigos nesse novo alfabeto. Cara do céu, olha o trabalho! Aqui está dizendo que o Orson Pratt ele já tinha transcrito toda a Bíblia, Doutrina e Convênios e mais um outro livro para as crianças para essa nova língua. Só que o que acontece? Os materiais que eles já tinham produzido nessa língua, eles esperavam que eles pudessem vender, levantar o dinheiro para conseguir continuar fazendo essas novas publicações. Só que, cara, o Orson Pratt perdeu o tempo da vida dele. Porque os primeiros materiais já não deu certo, ninguém quis comprar, eles não conseguiram levantar essa grana e acabou que não publicaram, né, a Bíblia, a Doutrina e Convênios e os outros materiais da igreja no alfabeto que eles queriam. E uma das especulações fortes de não ter dado certo esse novo alfabeto é o que eles tinham comentado, né, essa ferrovia transcontinental acabou quebrando de vez com a ideia. Essa ideia já não estava dando certo, né? Com essa nova ferrovia, então, acabou de vez. Porque as pessoas que não eram mormons começaram a se estabelecer na cidade. Pois é, então daí já eliminava essa questão religiosa da necessidade de aprender essa nova língua. A ideia não tinha dado certo, já estava meio que morta, mas antes do falecimento aí de Brigham Young, em julho de 1877, Brigham Young até encomendou uma nova língua. Então tinha o irmão daquele Isaac Pittman, que era o Ben Pittman. Ele tinha uma ideia de nova língua, então o Brigham Young falou, cara, então vamos abandonar esse alfabeto Deseret, vamos usar esse alfabeto desse carinha aí e vamos imprimir algumas edições do Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, usando essa nova língua. Mas, né, aconteceu que Brigham Young morreu, então acabou que esses impressos nem foram feitos.
E ainda na Wikipédia, falando sobre a motivação dos Mormons criando essa nova língua, eles comentam, né, que além dessa imagem superficial da língua ser para simplificar a ortografia, eles também consideram que na realidade era para aumentar o isolamento dos membros com o restante do mundo, né, manter os gentios fora do caminho dos Mormons. E isso até foi evidenciado ali numa publicação do Jornal de Nova York, de 1858, que publicou um artigo escrito assim: O segredo Mormon, o novo alfabeto Deseret está concluído. A nova língua do irmão Brigham é uma carta selada, literalmente, aos olhos dos gentios. E então, em 1859, um tal de Richmond Dispatch deu uma analisadinha nessa nova língua aí dos Mormons e falou, cara, né, como é que ele falou? Parece um alfabeto que somente os Mormons devem aprender. E uma confirmação de que a igreja queria isolar os membros de informações externas foi publicada lá no Deseret News, onde eles escreveram assim: se a nossa comunidade estivesse situada como as outras, poderia ser ingênuo tentar introduzir esta reforma entre nós com a esperança de colocá-la em operação prática. Mas a nossa posição é única, estamos unidos. Alguns têm a ideia de que se uma criança for educada no sistema de ortografia e escrita tradicional, será um prejuízo para ela na aprendizagem do sistema atual. Se não encontrassem leitura melhor do que grande parte desse lixo miserável que agora obtém ampla circulação, seria melhor que nunca aprendessem a ler. Nesse caso, a ignorância seria uma bênção. Os maiores males que agora florescem, sob os quais os cristãos lamentam, estão diretamente atribuídos à liberdade de imprensa. Bom, uma questão interessante que alguns historiadores levantaram é que 35% da população, ou seja, 1/3 da população no território de Utah na época, tinha outras origens, por exemplo, alemão, italiano, galês, então a língua era sim um problema real. Mas é isso, a questão da criação dessa nova língua fica aí no ar sobre os objetivos dessa ideia. Não, eu particularmente não desvalido totalmente essa ideia, parece talvez uma tentativa de melhoria na ortografia, mas como a gente já conhece o histórico do indivíduo aqui em questão, fica sempre com um pezinho atrás, né? A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!